Fala galera, chegando aqui mais um dia, estamos de volta. Depois de um tempo aí, na verdade foi um bom tempo aí, tá? Mais de 2 semanas sem a gente bater esse papo aqui. Aí a gente aparece novamente. Michael, por que passou tanto tempo sem bater esse papo? Acontece que eu publiquei os vídeos lá no YouTube, e aí por um erro meu eu coloquei o vídeo como se fosse particular, eu não coloquei público. E aí passou muito tempo sem estar publicando os vídeos. Daí eu fiz essa correção e estou lançando mais. Esse vídeo vai subir hoje. De fato eu passei tempo sem fazer vídeo, mas os que eu publiquei não tinham subido na plataforma. Então eu já fiz a correção. Ontem, ou foi antes de ontem, eu acho que já subiu alguns vídeos, e hoje a gente está falando aí sobre parábolas, a nossa série de parábolas. Vamos dar continuidade aí, a gente já falou sobre algumas parábolas, e hoje a gente vai falar sobre a parábola do livro de Lucas. Deixa eu ver aqui. Lucas, deixa eu só dar uma conferida. Peraí, Lucas 15, versículo 8. Lucas 15, versículo 8. A gente está usando aqui uma Bíblia digital, NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje. É uma Bíblia que tem mais um diferencial, ela fica mais compreensível, uma linguagem mais compreensível. Os versículos da parábola de hoje, eles são curtíssimos. Acho que nessa parábola tem 2 ou 3 linhas, mas 2 ou 3 linhas dá suficientemente para a gente fazer um regaço na nossa vida. Deixa eu te dizer, a parábola tem 2 ou 3 linhas, vou até dar uma conferida aqui, mas a gente não precisa de 2 ou 3 linhas para mudar a vida, a gente precisa de uma palavra. Quando a gente consegue instalar, os cabelos assanhados, quando a gente consegue instalar a palavra correta na nossa cabeça, a gente consegue fazer um percurso enorme, apenas com uma palavra. Se vocês tivessem noção do poder de fato da palavra, vocês não repetiriam determinadas músicas. Determinadas músicas, elas repetem um drive mental que fica massificado, fica rodando no nosso inconsciente. É por isso que eu não entendia. Eu vou falar uma coisa para vocês também, de fato vocês até então poderiam não entender, mas algumas determinadas aí religiões, elas não permitiam que os participantes escutassem determinado tipo de música. E aí eu sempre fiquei inculcado, né? Eu sempre fiquei martelando aquilo na minha cabeça, o motivo, o porquê daquilo ali. E a gente não se resume só a música, a gente se resume música, pessoas e ambientes. Música, pessoas, ambientes. Por que música, pessoas, ambientes? Se você ficar só com pessoas, ambientes também, você vai compreender o que eu quero te passar. Mas a música, por quê? Porque ela fica repetindo aquilo na sua cabeça. Ela fica, e de fato as músicas têm uma batida legal, tem um ritmo alucinante, e aí você gosta daquela empolgação e você fica repetindo aquilo na sua cabeça. E de tanto você repetir aquilo na sua cabeça, aquilo ali começa a rodar no seu inconsciente. Quando a gente diz que palavras têm poder, de fato as palavras aplicadas na hora certa e aplicadas no momento certo, elas são capazes de mudar uma trajetória enorme. Elas são capazes de mudar totalmente uma rota. E aí a gente se preocupa em relação aos nossos filhos, ao que eles andam escutando, ao que eles andam assistindo, ao que eles andam vendo, porque quando você vê, escuta e pratica, você consegue massificar aquilo na sua vida. E o que acontece? A gente tem que ter cuidado com as nossas crianças, porque no período ali vamos botar ali do nascimento ali, os primeiros meses até os 7 anos, ali você vai estar configurando a cabeça dessa criança, você está repetindo ali algumas coisas que vão perpetuar por toda a vida. Hoje eu tenho alguns flashes do que eu aprendi no passado. A gente tem alguns nuances, vem à nossa mente algumas coisas que a gente
que a gente viveu, que a gente assistiu, que a gente presenciou. Tem algumas palavras dos nossos pais, do pai ou da mãe, algum momento que causou um impacto emocional muito forte, ou seja, um impacto emocional forte com determinada palavra, ali juntando aqueles dois eventos, causa uma mudança na cabeça, causa um trauma na pessoa. Daí hoje pessoas são de fato tímidas, de fato pessoas têm medo, pessoas não conseguem falar direito por conta de bloqueios acontecidos durante esse período, durante a infância. Eu vou te dar um exemplo. Quando o pai ele fala sobre não converse com estranhos, não se aproxime, não fale com estranhos. E de fato aquilo ali sendo repetido, quando o indivíduo chega na fase adulta, ele tem uma certa dificuldade de encaixar, ele tem uma certa dificuldade de se aproximar com pessoas, porque aquilo foi repetido e através do medo. Por quê? Você não deve falar com estranhos, porque senão ele vai te levar, ele vai te roubar, ele vai te matar, ele vai te pegar. E aí ele causou um impacto emocional, um forte impacto emocional com uma mensagem. Quando cruzou as duas, hoje você que é adulto, você não consegue se aproximar de pessoas. Você que é adulto não consegue fazer link com novas pessoas. Porque isso foi repetido de fato na sua infância. E hoje, com determinados tipos de músicas que a gente tem, que a gente escuta, que estão na mídia, elas induzem a pessoa a beber, elas induzem a pessoa a farriar, elas induzem a pessoa... Mas que doideira uma música induzir. Repete isso na sua cabeça. Se você tiver noção do que as palavras fazem na vida de uma pessoa, você não brincava com isso. Você não brincava com isso. As palavras, elas são capazes de determinar uma vida toda, elas são capazes de determinar uma trajetória. Se você utilizar e souber e acreditar no poder da palavra, não precisa nem acreditar, mas isso vai se fazer na sua vida, é como se fosse a gravidade. Se você dissesse assim, Michael, eu não acredito na gravidade, beleza, mas se você subir em cima de um prédio e saltar, você vai cair, mesmo não acreditando na gravidade. E assim, é a mesma coisa o poder da palavra. Se você não acreditar, tudo bem, tá show de bola, mas vai acontecer. Aquilo ali ali é uma lei natural. E foi através da palavra, foi através da palavra pronunciada. A palavra pronunciada é chamada rema, palavra rema, é aquela palavra pronunciada, vem da Bíblia, aquilo que se pronuncia acontece. Quando a gente fala, quando a gente vê na Bíblia, lá em Gênesis, que Deus criou o mundo através da palavra, e faça-se isso, e faça-se aquilo, e faça-se isso, ou seja, ele pronunciou, ele falou, através da palavra falada foi criado, e isso vem o poder. Depois, mais na frente, você vai observar também, onde Jesus fala, que ele deu o poder através do Espírito Santo para os discípulos e depois da sua ressurreição, isso também foi dado a nós, e através da palavra. Tudo que foi feito em meu nome, ou seja, tudo que for falado em meu nome, em nome de Jesus, isso vem acontecer. Então, se você tiver noção do poder da palavra, você começa a transformar a sua vida. Só que você tem que começar a entender quais palavras. Michael, onde é que eu encontro as palavras certas? Simples, aqui na Bíblia você encontra as palavras certas. Você vai encontrar palavras onde vai definir nos seus principais momentos essas palavras internalizadas e pronunciadas. Você vai conseguir mudar toda uma atmosfera. Você vai conseguir mudar tudo aquilo que está ao seu redor. Existe um campo almático aí de no mínimo 7 metros. Então, a sua energia, num raio aí de 7 metros, tudo vai se transformar. Tudo vai mudar através da palavra. Beleza? Vamos lá para a nossa parábola. A gente vai poder entender agora um pouco mais do que está escondido, do que foi colocado aí, dos segredos. E na Bíblia diz também que uma das glórias de Deus é encobrir as coisas e a glória do homem é descobrir. E aqui a gente vai descobrir mais uma coisa nova, onde você vai poder aplicar na sua vida através de uma palavra. E a gente vai conseguir mudar isso aí. Ele diz assim, ó, no Lucas 15, versículo 8. Deixa eu só confirmar aqui. Lucas 15, show. Lucas 15, versículo 8. O primeiro versículo diz assim, ó, Jesus continuou, 2 pontos. Ele fala, se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ele faz uma pergunta. Aí você me fala, mas o que tem escrito antes? Escrito antes vem outra parábola. Ele terminou uma parábola e veio outra. Ele estava
falando, ele estava explicando estava dizendo uma palavra, e aí ele deu um ponto final, e aí depois ele diz, Jesus continuou. E aqui a gente entra na parábola da dracma perdida. Michael, o que é uma dracma perdida? Dracma é uma moeda da época. Mais uma vez ele vem falando sobre moeda, sobre valor, sobre algo que existe. É incrível como a gente se apega muito as coisas que têm valor, as coisas que são representadas pelo dinheiro, são representadas pelo dinheiro. E aqui vai um grande segredo. Aqui vai um grande segredo. Nem tudo, na verdade, nada vale mais do que aquilo que você tem guardado. Michael, mas isso é tão simples, é uma frase, é uma palavra tão sem energia. É porque você de fato não entende a potência disso. De fato você não compreende daquilo que você carrega. Quando você entender e saber daquilo que você carrega, tudo aquilo que você imaginava que tivesse valor não vai ter mais. E nesse simples, presta atenção, nessa simples ideia, nessa simples energia que está embutida dentro desse raciocínio, você consegue resolver muita coisa na sua vida, você consegue destravar muita coisa na sua vida. Às vezes a gente é apegado muito com objetos, com coisas, com valores. E aí quando você encontra o verdadeiro valor que está dentro de você, todas as outras coisas, você pode gastar qualquer preço, vai ficar irrisório. Porque quando de fato você investe em você, quando você joga o seu valor lá para cima, quando você reconhece quem você é, toda a riqueza vai estar posta em você. E onde quer que você esteja, em qualquer lugar, se você perder tudo, você vai continuar progredindo, você vai continuar prosperando, porque a riqueza, o valor tá em você. E eu vou te dizer outra coisa. Existe uma passagem na Bíblia que diz que, deixa eu ver se eu lembro aqui, ela diz assim, ó, ela diz assim, os encabulados. Na verdade não tem encabulado dito, né? Porque essa Bíblia aqui ela foi traduzida, não salvo engano, um aramaico, e aí depois foi traduzida pro alemão, do alemão para outra língua, enfim. Mas ele diz que na linguagem aqui do cearense, né, um encabulado, os envergonhados, os tímidos. Na verdade, essa palavra lá é: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Existe uma diferença entre salvação e o reino, que fique bem claro aqui, depois a gente pode aprofundar mais nisso. Mas salvação é apenas um desvio da rota do inferno. Você foi salvo, beleza, você desviou do inferno, você não foi para o inferno, você foi salvo. Agora o reino é outra coisa totalmente diferente. E aqui nessa parábola que ele vai falar sobre o reino. Aqui é onde você vai descobrir de fato o que é o reino. Quando você descobre o reino, você descobre a dracma que foi perdida, a moeda que foi perdida, o valor que foi perdido. E quando ele diz: os tímidos não herdarão o reino do céu, e aqui a gente está fazendo uma digressão, aqui a gente está mudando aqui um pouco o foco, mas depois eu trago para cá de novo, e a gente vai ver o poder da nossa palavra. As pessoas que não são tímidas, elas têm um canhão na boca, e através da palavra elas conseguem mudar completamente a própria vida e a vida de outras pessoas. Então você, preste atenção, você que não fala, você que é calado, você que tem vergonha, existe um bloqueio que foi colocado dentro de você lá na infância. Você vai ter que voltar atrás, vai ter que lembrar por que você é tímido, por que você é envergonhado. Talvez existem alguns problemas na infância, principalmente de crianças que falam demais, e aí o pai ou a mãe, eles brigam. O menino fica calado. Às vezes o pai leva uma vida ali, a primeira infância, querendo que o menino fale as primeiras palavras ali no decorrer do primeiro ano, o segundo ano, e a mãe querendo que fale mamãe ou papai. E aí quando o menino já adquire um vocabulário e está falando, o pai ou a mãe pede para o menino se calar. Fica calado, menino, não fala, está falando demais. E aí é onde existe um bloqueio da fala. Isso aqui é uma possibilidade, existem milhões de possibilidades de uma pessoa ser tímida, uma pessoa que não fala. E na timidez existe também outro bloqueio, que é chamado um bloqueio da autoimagem. Aquela necessidade de aprovação. Você necessita ser aprovado pelas pessoas. Aí você diz: ah, mas eu não necessito ser aprovado.
você diz, Michael, eu não necessito ser aprovado. E aí eu digo sim, você necessita, porque se você não necessitasse ser aprovado, você abriria a boca e falaria. Mas você não fala. Sabe por quê? Porque eu vou te dizer, você consegue dialogar com outra pessoa. Você botar uma cadeira aqui do lado e sentar do lado, você vai dialogar. Porque não existe a necessidade de aprovação. Agora, quando você se coloca em xeque no meio de uma roda e começa a abrir a boca, você trava. Porque você tem a necessidade de ser aprovado. E aí é onde mora todo o game do negócio. Você sabe, você tem o potencial de falar, mas aquela necessidade, ela vai e interrompe todo esse fluxo. Aquela necessidade de que as pessoas te aprovem interrompe todo o fluxo, não consegue pensar, não consegue argumentar, não consegue tirar uma ideia da boca. E tudo isso aí está relacionado a um bloqueio da infância, ou aquele bloqueio que você nunca fez, você nunca praticou, você nunca foi à frente. Ou seja, você está bloqueado. Existe a possibilidade, eu sei que tem coisa boa para sair da sua boca, mas você insiste em não progredir, você insiste em não falar. E aí quando você tira de lado esse bloqueio da necessidade de aprovação, você consegue progredir mais. E aí você consegue ter um principal armamento, que é a palavra. Depois que você tem um armamento, que é chamado a palavra, a sua boca consegue de fato atingir várias e várias pessoas. Mas vamos voltar aqui para a parábola. Ele diz assim, ó, se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ou seja, aqui ele fala de uma mulher de 10 moedas de prata e ela perde e vai procurar. Ou seja, eu resumi aqui a frase em poucas coisas. Uma mulher, moedas de prata, perder e procurar. E aí ele encerra fazendo a pergunta. E aí, no decorrer da fala, ele diz assim, ó, ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Ou seja, aqui a gente tem várias informações, a gente pode destrinchar e começar a entender o que foi dito. Ele fala sobre a figura da mulher, ele fala sobre 10 moedas. Eu já expliquei para vocês em relação ao que está na numerologia. Ele fala do 10. Tem um vídeo aí, depois vocês dão uma olhada, acho que é o vídeo anterior a esse. A gente fala sobre a numerologia do número 10. 10 moedas de prata e perde uma. Ou seja, vai procurar. Ela acende uma lamparina. Por que ela vai acender a lamparina? Porque o ambiente está escuro. E se está escuro, ela precisa de luz. Ela varre a casa e procura. Ou seja, por que ela varre? Porque está suja. Você tem uma casa onde você acaba de varrer, você não vai varrer de novo, porque você está limpa. Mas se você pega uma vassoura para varrer, é porque está suja. E procura com muito cuidado até achá-la. Ou seja, ela tinha 10 moedas. Ela tinha 10, ela perdeu só uma, ela ainda tem 9. Mas ela acendeu uma lamparina, ela varreu a casa e ainda que ele diz, ó, e procura com muito cuidado. Ou seja, ele gastou energia, no caso ela gastou energia para poder encontrar essa moeda. Mas se ele dizer, mas ela tinha 10, ela perdeu só uma, tá tudo bem, ela tem 9 ainda. Mas ela ainda procurou com muito cuidado. E aqui a gente consegue entender que quando a gente começa a mudar os detalhes, a gente começa a mudar algumas coisas na história, a gente começa a ver sentido. Porque ele diz, ó, uma mulher que tem 10 moedas de prata, perde uma, vai procurá-la. Ou seja, ela é uma pessoa que ela guarda aquilo que ela tem, aquilo que ela recebeu, aquilo que ela lutou para ter, ela começa a guardar. E se ela perder uma, ela vai correr atrás disso. É como se fosse a parábola da ovelha perdida. Ou seja, tem ovelhas e aí uma se perdeu. Ele larga todas e vai procurar aquela que se perdeu. Pessoal, todas as parábolas, elas apontam para a mesma coisa. Eu já falei isso aqui falando sobre parábolas. As parábolas são contadas a mesma história, só que em eventos e sujeitos diferentes, mas tudo é a mesma história. Aqui ela está falando sobre uma moeda perdida, uma dracma perdida. E aqui ela vai procurar. E onde é que ela vai procurar? Ela vai procurar na própria casa. Ou seja, dentro de você existem moedas, dentro de você existem talentos. A gente falou sobre a parábola dos talentos. E muitos talentos, eles estão perdidos aí dentro de você. Muitos talentos estão perdidos dentro de você. Você sabe que você é uma pessoa talentosa. Você sabe que você é uma pessoa que tem uma capacidade. Todo mundo tem um ouro. Todo mundo tem uma moeda de ouro. Nem de prata não, é uma moeda de ouro. Quando ele fala de prata, tem algo relacionado com a sabedoria, a riqueza.
E todos nós temos aí uma moeda, todos nós temos uma dracma perdida, e ela está aí dentro desse corpo, que é a sua casa. Esse corpo aí é a sua casa, e você cuida bem desse corpo. Só que, o que acontece? Quando você perde essa moeda aí, você vai procurar encontrá-la. Tem pessoas que de fato procuram, e elas vão limpar, elas vão começar a fazer uma limpeza nesse corpo aí, tirar o que não é necessário, tirar todas as impurezas, e vão procurar por esse talento, vão procurar por essa dracma que está perdida, vão procurar por essa habilidade que Deus te deu e está guardado dentro de você. Você precisa procurar aí. Mas quais são as coisas que precisam ser feitas? Primeiro, você tem que pegar uma vassoura e limpar. Você vai ter que limpar tudo isso aí que está dentro de você. Isso aí é a sua casa. E se você não tiver zelo pela sua casa, você vai começar a perder talentos. Você vai começar a ficar para trás. Segundo, sobre a escuridão. Uma casa que não tem luz é uma casa escura, você precisa iluminar isso aí. E a luz, a iluminação vem atrás do ouvir, vem atrás do ler. A palavra, ela é luz para os seus passos. Então, quando você entende que a palavra é luz e que esse corpo aí está escondido, está escuro, e você precisa de luz e precisa de limpeza para encontrar essa habilidade aí, a gente se refere a essa dracma perdida. Pessoal, a mensagem começa a ficar clara. A mensagem ela começa a ter clareza, e isso faz com que você olhe para dentro de si e você comece a caçar de fato. Uma caça é aquele negócio que é alucinante. Você começa a caçar essa habilidade que está perdida dentro de você, e aí você varre, você ilumina até encontrar. Quais são os principais problemas? Os bloqueios. Tem muita coisa aí para você falar, tem muita coisa aí para sair de dentro de você. E à medida que isso sai de dentro de você, isso se renova. E aí vai multiplicando, 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 multiplicando. Você vai atingindo outras pessoas. Você vai fazendo com que outras pessoas encontrem as dracmas que estão perdidas dentro dela. Você vai fazendo com que pessoas recebam luz. Essa luz que sai da sua boca. Do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva, essa água que pessoas estão sedentas para poder tomar, para poder beber. E quando elas bebem, elas começam a se recuperar, elas começam a olhar para dentro de si, elas começam a procurar dracmas que estão perdidas dentro delas. É simples. E aí mais embaixo ele fala assim, ó. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Ou seja, quem procura acha. E aí nesse ato de achar, ela comemora. Nesse ato de achar, ela faz uma festa. Por mais que ela tivesse ainda 9 moedas, mas ela tinha perdido uma e ela encontrou. E quando ela encontra esse algo que foi perdido, quando essa habilidade é encontrada, quando essa pessoa é achada, é motivo de festa, é motivo de comemoração. A gente tem que começar a comemorar resultados. A gente tem que começar a se alegrar com novos resultados, com os nossos resultados e com o resultado de outras pessoas. E os seus resultados, presta atenção, os seus resultados curam. Por que, Michael, que os meus resultados curam? Os meus resultados curam a mim mesmo, e os meus resultados, eles são fatores para poder curar outras pessoas, e através dos meus resultados eu consigo curar outras pessoas. Através da minha cura eu consigo atingir outras pessoas, através da minha cura eu consigo erguer outras pessoas. Então, quando a gente tem resultados, a gente começa a comemorar. E aí a gente não se apega a resultados grandes, a gente se apega a resultados pequenos, são micro resultados. E de micro em micro resultados a gente consegue formar um grande resultado. E esse grande resultado é capaz de fazer um grande movimento. Ou seja, e quando o encontro convida as amigas e vizinhas, ou seja, ela faz uma união. E ela diz assim, ó, alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Ela achou a moeda perdida. E existe aí essa moeda perdida que você vai encontrar. E eu tenho total certeza que à medida que você começar a transbordar, à medida que você começar a falar e tirar tudo que tem dentro de você aí, a casa ela vai clareando. A moeda ela vai ficando mais à vista. Você não vai ter muito trabalho para poder encontrar. E no versículo de baixo ele diz assim, ó: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Ele termina toda aquela frase dizendo, ou seja, o pecador que se arrepende dos seus pecados, ele depende também daquilo do meio onde ele está vivendo. Ele depende muito daquele ambiente
que ele vive. E daquela palavra que ele nem imaginava que iria sair da sua boca, ela atingir essa pessoa. E aí você vai trazendo mais pessoas, você começa a buscar essas pessoas, você começa a ajudar essas pessoas a encontrar a própria dracma, elas começam a encontrar os próprios talentos. E assim a gente vai multiplicando talentos. Esse é o verdadeiro game de tudo. Esse é o verdadeiro jogo. Esse é o verdadeiro jogo. Você percebe que todas as palavras elas apontam para a mesma coisa. As parábolas apontam para a mesma coisa. E agora vai ficando mais claro para você. Beleza? Vamos fazer a nossa oração. Hoje é foi um bate-pronto, bem rápido. Aqui tem 3 versículos nessa parábola e aí a gente já conversou um bocado sobre isso. Tranquilo? Vamos fechar os nossos olhos aí, vamos fazer uma oração, dar uma respirada. Solta o ar, respira mais uma vez. Mais uma vez, respira. E a gente inicia a nossa oração assim, ó. Pai, a ti rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, que são eternas, se renovam todos os dias. Eu te agradeço infinitamente, Pai, pelo dia de hoje. Eu te agradeço pelas bênçãos derramadas sobre mim. Eu te agradeço, Pai, por essa moeda, por essa habilidade, por essa dracma, por esse talento que estava perdido e agora veio à tona. E essa dracma, essa moeda, esse talento que veio à tona é capaz de fazer com que outras pessoas encontrem as suas habilidades, é capaz de fazer com que outras pessoas encontrem aquela habilidade, aquele talento que estava escondido bem no seu âmago, bem dentro de si, e que a gente consiga, através desses resultados, motivar e levantar e ativar de fato outras pessoas, ativando outras pessoas para poder levantar pessoas para o teu reino. A gente vive um grande momento, a gente vai viver um grande momento de avivamento. Isso eu já falei e eu sinto que vem de ti. É um momento de avivamento e a gente precisa encontrar as nossas dracmas, a gente precisa limpar a nossa casa, a gente precisa cuidar do nosso corpo e a gente precisa transbordar isso nas outras pessoas. Eu te agradeço, Pai, por esse momento, por essas palavras que tu colocaste em minha boca e a gente consiga atingir milhares e milhares de pessoas através da internet. Eu te agradeço infinitamente, em nome de Jesus, amém. Beleza? Show de bola, pessoal. Mais uma parábolazinha, a parábola da dracma perdida. Beleza? Vou subir esse vídeo aí hoje. Envie esse vídeo aí para as pessoas que precisam encontrar essa habilidade dentro de si. Envie esse vídeo aí para pessoas que necessitam. E você sabe que pessoas que têm essa habilidade, você consegue ver essas habilidades. Existem pessoas que veem habilidades em outras pessoas, mas a própria pessoa que tem aquela habilidade guardada, ela não consegue enxergar. Então pega esse vídeo, manda para essas pessoas que têm essa habilidade escondida e elas precisam ser reveladas. E você vai fazer um papel de lamparina. Você vai iluminar aí a habilidade que essa pessoa tem, a habilidade que essa pessoa encarrega. A gente precisa trazer mais pessoas para o nosso lado. O problema é que muita gente boa está calada, muita gente boa está com a boca fechada. E quando pessoas que são boas têm a boca fechada, as pessoas más, elas tomam de conta de tudo, beleza? É igual na política aí, muita gente boa se afastando da política e aí na política sobra só aquela massa ruim. A gente precisa estar invadindo esse lugar, dizendo, Michael, mas a política é um ambiente sujo. Beleza, a gente vai lá limpar. Existem dracmas perdidas naquele ambiente ali, a gente precisa limpar esse ambiente. Então, quanto mais gente boa junto, mais a gente dispersa essa escuridão. A gente precisa trazer luz, a gente precisa trazer clareza. E o ambiente político é um ambiente onde se toma decisões. A gente precisa invadir esse ambiente onde acontecem tomadas de decisões. Pessoas boas começam a tomar decisões pelo nosso país, a nossa cidade. A gente precisa que pessoas boas tomem decisões. Se a gente deixar pessoas más tomarem decisões, a gente não vai conseguir progredir. E através da nossa voz, através da internet, a gente vai chegar lá. Então, manda esse vídeo aí para as pessoas que precisam despertar para pessoas que precisam encontrar essa dracma perdida. Tranquilo? Tamo junto e a gente vai chegar e botar pressão. Valeu!